Meus queridos filhos e filhas, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciamos a nossa segunda reflexão neste primeiro domingo da Quaresma com o nosso livro Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino. Você que tem o nosso livro, é a página 99, era apropriado que Cristo fosse tentado. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 1. A primeira questão que nos vem ao coração quando nós ouvimos o Evangelho, a narrativa das tentações de Jesus, é justamente isso, mas por que Jesus foi tentado? Santo Tomás de Aquino vai nos dizer que Cristo quis ser tentado. Ele não precisava ser tentado, mas ele quis ser tentado. E por que ele quis ser tentado? Nós não podemos nos esquecer que nosso Senhor, ele é rabi, ele é mestre. E como mestre, ele quis nos dar o exemplo em tudo, até mesmo nesta experiência do combate espiritual que nós chamamos de tentação. Ser tentado faz parte do nosso processo de santificação. A prova disso é que todos os santos foram tentados. E na oração do Pai Nosso, nosso Senhor nos ensina a pedir a Deus, não que nós não sejamos tentados, porque esta opção não é uma opção possível, mas nosso Senhor nos ensina a pedir a nosso Deus que Ele não nos deixe cair em tentação. E aqui está a beleza deste texto de Santo Tomás de Aquino para nós. Santo Tomás vai dizer assim, que Cristo quis ser tentado para que Ele pudesse nos assistir nas nossas próprias tentações. Diz São Gregório que o nosso Redentor, que veio à terra para ser morto, quisesse ser tentado, não é indigno dele. Era de fato justo que ele vencesse as nossas tentações pela sua própria, do mesmo modo que ele veio a vencer a nossa morte pela sua morte. Ou seja, assim como com a sua morte o Senhor venceu a nossa morte na cruz, também sendo tentado, ele nos dá o alimento, ele nos dá a indicação, ele nos dá o direcionamento de como nós vamos vencer as nossas tantas tentações. A resposta que damos à tentação é o que vai nos classificar como santos ou não. E aqui nós precisamos ficar muito atentos ao Evangelho de hoje, porque o próprio evangelista São Marcos vai nos dizer que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Ora, o santo é aquele que, a exemplo de nosso Senhor, vive no poder do Espírito, é conduzido pelo Espírito, é alimentado pelo Espírito, é sustentado pelo Espírito. O santo é aquele que no poder do Espírito resiste à tentação. E este santo, ele também pode ser assemelhado ao corajoso, justamente por quê? Porque ele não confia nas suas próprias forças. Nós vamos ouvir ao longo deste tempo de Quaresma, nosso Senhor nos lembrar que é maldito o homem que confia na natureza humana. É maldito o homem que confia em si mesmo. É maldito o homem que confia no outro homem, ou seja, é tolo aquele que acredita que com as suas próprias forças vai poder se salvar e se salvando salvar aos outros. O corajoso é este homem que entendeu isso e que, portanto, ele não vai lutar com as suas armas, ele não vai lutar com as suas forças, mas ele vai lutar com as forças de Deus. Já o ímpio, o que não é santo, o que não vive no Espírito, ele confia em si mesmo, ele confia nas suas próprias forças, ele confia nas suas próprias convicções e por isso ele se torna presa fácil para o demônio.
porque ele age como o próprio demônio, que é orgulhoso, que é autossuficiente, que não é humilde, que não se submete, que não se deixa conduzir. Ou seja, é aquele que está aberto ao fracasso sempre, porque aquele que não quer ser conduzido por Deus, aquele que não é humilde para deixar que o Senhor o conduza, aquele que quer ser sempre dono da razão e lutar com as suas próprias forças sempre será fracassado. Este é o covarde. O covarde é aquele que confia em si mesmo, que luta com as suas próprias forças. Ele mesmo se basta. Ele se sente o cara. Ela se sente a mulher. Não conta com a força, com a assistência de Deus, mas com a sua própria força. O evangelho de hoje que nós vamos meditar é o evangelho de São Marcos. E o evangelho de São Marcos nos diz assim: naquele tempo, evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo do 12 ao 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 3 pontos do evangelho de hoje para nossa meditação. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. A palavra de Deus vai nos lembrar que nós nunca somos tentados para além das nossas próprias forças. O próprio Deus que permite a nossa tentação nos dá o Espírito para que a gente possa viver e lutar contra essas tentações. Mas basta, como dizia anteriormente, ter a humildade para querer contar com a força de Deus e não com as nossas próprias. Segundo ponto, nosso Senhor resiste ao tentador na força do Espírito e se depara com os animais selvagens. Isso relata muito da nossa experiência de Quaresma. Quando nós nos submetemos às penitências, quando nós submetemos a nossa natureza ao exercício do jejum, ao exercício da mortificação, essas feras, esses animais selvagens que nos habitam, eles vão vir com tudo, eles vão vir com toda a força à tona para tentar nos dissuadir do nosso propósito. É preciso aprender a tomá-los, é preciso aprender a colocá-los no seu devido lugar para que a gente consiga vencer o bom combate da tentação, o bom combate da fé. E depois disso, nosso Senhor vai para a sua missão. Ou seja, o deserto é o lugar de preparação para a nossa missão. Todos nós, antes de nos colocarmos a serviço, temos que passar pela escola do deserto. O deserto é o lugar onde nós vamos aprender muito de Deus, mas muito mais de nós. É o lugar onde nós vamos nos encontrar com a nossa própria condição, com a nossa própria natureza, e ao nos conhecermos, vamos conseguir identificar quais são as armas que precisamos levar para a luta, quais são as armas que ainda nos faltam, para que a gente consiga cumprir bem o papel que nos é exigido, a vocação que nos é proposta. Não fujamos do deserto. Não percamos este tempo tão precioso que é o tempo da Quaresma, este tempo do recolhimento e do combate espiritual. Não tenhamos medo de enfrentar o demônio e os seus anjos, porque nós não lutamos com as nossas armas, nós lutamos com as armas de Deus e precisamos vencê-lo. E como vamos vencer as tentações? Por isso que a vida
neste tempo da Quaresma deve ser uma vida interior, fortalecendo a vida interior, fortalecendo a nossa vida no espírito, com 3 pontos. Primeiro, vida de oração. E aqui oração você pode entender tudo o que diz respeito à nossa vida de intimidade com Deus. As orações vocais, as orações mentais, as orações já postas pela igreja, que nós já sabemos de cor, as orações dos manuais, o rosário, as orações aos santos, todas as formas de oração. E mais do que isso, eu quero propor um segundo exercício, que é a vida de adoração. Faça um propósito de adorar Jesus todos os dias nessa Quaresma. Eu tenho feito isso e tem me ajudado muito. Estar com Jesus no Santíssimo Sacramento todos os dias é uma força, é uma fonte inesgotável de força contra o tentador. E o terceiro, não menos importante, mas fundamental, a leitura e a vivência da Palavra de Deus. Sagradas Escrituras, intimidade com a Palavra, para que, forjado na Palavra e pela Palavra, nós tenhamos discernimento e sabedoria para discernirmos qual é a vontade de Deus a nosso respeito e resistirmos ao tentador. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, seu castíssimo esposo, fazei-nos puros e santos, puros e castos como vós. Sobre você, sobre a sua casa e família, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça, domingo é dia de missa. Não podemos deixar de participar da Santa Missa, do Santo Sacrifício do Senhor. Faltar a missa aos domingos constitui pecado grave, pecado gravíssimo contra a nossa fé. Deus te abençoe, fique com Deus. Faça suas anotações no seu planner. E se você ainda não tem o planner, não tem ainda o livro de Santo Tomás, o padre deixa aqui na descrição do vídeo o link para que você possa adquiri-lo. Deus te abençoe.